Let's go! A brisa de hoje é sobre o seguinte: como seria se na sociedade, né, nas relações sociais e nas pessoas que expressam, vivem essas relações sociais, como seria se existisse apenas uma sexualidade? Só temos uma sexualidade, como seria isso? Como é hoje? Dentro do seguinte sentido: existe apenas uma sexualidade nas pessoas? Não, mas reconhecida em muitos locais, legalizada, socialmente vista como moral, inclusive, podemos dizer que existe uma sexualidade, que seria qual? Te dou o tempo necessário para pensar em todas as representações que a gente conhece, começando numa ideia de mídia. Então, os casais que a gente vê nas novelas, nos filmes, nas propagandas, no marketing, os casais que são reconhecidos como Estado ou como a igreja, enfim, são os casais heterossexuais. Se existe ou não existe uma única sexualidade? Sim e não. E eis aqui uma contradição, que é o quê? O bercinho do capitalismo. Existe, sim, uma única sexualidade imposta. Uma sexualidade vendida como correta. Uma sexualidade normativa. Uma sexualidade compulsória. Ela é a única sexualidade que de fato é sentida pelas pessoas, que de fato existe, que de fato compõe os sujeitos, que de fato faz eu ser como eu sou e você ser como você é? Não. Por que que é dessa forma? Por que que existe essa contradição? Por que que então é de uma forma, mas na prática acaba se expressando de outra maneira? Por que que em vários países relações não heterossexuais são condenadas como crime ou já foram? Por que que existe tanta homofobia? Por que que existe tanto lesbocídio? Por que que existe tanta violência contra a mulher? Tudo isso está atrelado neste mesmo assunto. Vamos por partes. Nós, pessoas, somos compostas por uma coisa que é chamada diversidade sexual, que é o quê? A gente, né? Essa coisa de como a gente é formado um pouco biologicamente, quando a gente pensa no sexo biológico, cromossomos e coisas e tal, mas majoritariamente falando social, historicamente então, e culturalmente. Então, diz sobre gênero, se diz sobre expressão de gênero, se diz sobre sexualidade. Então, diversidade sexual é um conceito abrangente sobre nós. Tendo isso em consideração, o ser humano, ele pode ser, ele expressa. E eu te convido a pensar se você não se sente assim e as pessoas que você de repente conversa não se sentem assim, apesar de te dizerem que talvez isso seja errado, mas se você não se sente uma fluidez, você se sente uma coisa fluida, você sente que às vezes nomes, conceitos, caixas não vão conseguir definir aquilo que você é, porque a gente é plural mesmo. Uma mulher é fluido e diverso. E o que vai acabar levando com que a gente se molde são as condições histórico-culturais ali que a gente vai vivendo conforme a nossa vida vai passando. Questões que são aprendidas por nós através das instituições, que são, por exemplo, a escola, a igreja, a família, o governo. Então, a gente está sendo totalmente aí o tempo todo moldado como ser para ser daquela forma de acordo com onde a gente vem, de como as circunstâncias acontecem, de que contexto histórico e político está acontecendo naquele momento no país que você tá. Não seria diferente naquilo que é sexual e daquilo que é pertinente à nossa diversidade sexual, né? A social, ela vai tolir, ela vai pegar um machado e enfiar no nosso cu com força para que a gente não possa expressar aquilo que nos é inerente, mas sim que a gente siga padrões pré-estabelecidos que vão fortalecer ali um esquema, sacou? O esquema fica para uma outra hora, mas ele tá ali, ele é um sisteminha que precisa ser mantido, e para ele ser mantido a gente precisa de algumas coisas rodando, né? E uma dessas coisas vai ser justamente a nossa sexualidade. Isso tudo para dizer que o tema do vídeo é heterossexualidade compulsória. O que é isso? Ninguém mais pode ser hétero? Pode ser hétero. Você quer ser hétero, você pode.
de uma perspectiva sociológica, isso acaba sendo um pouco criado, né? De uma perspectiva da psicanálise, basalmente, ou seja, daquilo que é inerente do ser humano, não é não. E da minha perspectiva de Anne, você só é uma pessoa triste, mas você pode ser hétero. Então, aqui é importante delinear que não é sobre você, pessoa individual, e as suas vontades, gostos, desejos. Não é sobre isso, mas é sobre uma questão de superestrutura, de estrutura mesmo. Então, o ser humano é diverso em várias questões, né? Nas suas ideias, nas suas percepções, na forma de compreensão, nas dinâmicas, nos gostos e na sua sexualidade. Mas ele também é formado fortemente pela influência do meio que ele está, certo? O que a sociedade, e aí, né, eu tô dizendo aqui uma parte da sociedade que tem os seus interesses e que precisa desses interesses acalantados, esses interesses precisam ser respondidos, resolvidos. A gente pega esse ser humano, essa pessoa, poderia e que deveria ser livre para fluir e compreender sobre si no processo de autoaprendizagem e coloca ele, a partir da construção social, em caixinhas, que a gente vai dar nome aqui e vai chamar de papéis de gênero, que estruturam e vão pré-definir e vão dizer o que cada pessoa vai fazer. Então a gente pegou lá uma parte do corpo do ser humano, que no caso é o órgão sexual. E a gente falou, isso aqui, essa piroca, ou esta buceta, esta vagina, este pênis, eles vão definir o que essas pessoas são socialmente. Quando você fala em voz alta, não faz sentido nenhum, já percebeu? Isso, então aí você nasce com uma vagina e você tem aquele papel de gênero atribuído ao que é uma mulher, e você nasce com um pênis e você tem aquele papel de gênero atribuído ao que é um homem. A partir desses papéis de gênero, cria-se então a relação. As relações sociais, elas são uma das coisas que dão sustento à sociedade, né? À existência dessa sociedade. E essa relação social, ela não é a única relação social de opressão, não é a única relação social em que a mulher é subjugada. Porque a mulher é subjugada em todas as relações sociais que ela vive. Não é só no casamento, na verdade, desde o começo da sua vida. Então, se você em algum momento viveu numa casa com um irmão, talvez, muito provavelmente, as tarefas que você desempenhava eram diferentes da tarefa que ele desempenhava na mesma casa, com idades muito próximas, talvez. É, as tarefas que o teu pai desempenhava eram bem diferentes da que tua mãe desempenhava, idem avô e avó. Isso se você tinha uma figura paterna dentro de casa, porque também a questão de quem assume, segue, fica, cuida, provê para as crianças na sociedade, em geral, é a figura da mulher. Então, muitas casas sem a figura paterna. Se as relações sociais, elas permeiam toda a sociedade e elas são também uma das coisas que dão base à sociedade, elas têm papéis significativos, certo? Por isso elas são de tão interesse do Estado, do governo, da igreja, dos burgueses, da classe dominante. Portanto, a necessidade de se ter controle sobre essas relações lança a heterossexualidade compulsória como uma instituição. Assim como a gente tem a família como uma instituição que vai cuidar da primeira infância, que vai introduzir a ideia de papéis de gênero, o Estado que vai estar como uma instituição reguladora de diversas formas e que desde o seu nascimento até a sua morte vai te trazer moralmente, legalmente, direcionamentos. A igreja, que também vai fazer esse papel, a depender de onde, né, de como seja a tua vida, teu contexto, desde o início da sua vida também. A instituição da escola, que vai continuar esse papel do desenvolvimento do papel de gênero, e também aí tem toda a relação com a educação e o desenvolvimento para um sujeito pensante ou um trabalhador que tem uma educação tecnicista, enfim. A instituição da heterossexualidade, ela vai garantir que você tenha uma família funcional para o sistema.
Ou seja, ela vai garantir que você tenha uma família que mantenha o sistema rodando. Um homem e uma mulher, essa mulher tem determinados papéis. Este homem tem determinados papéis. Se você foge disso, a sociedade talvez te espanque. Como a grande maioria das gays, como as travestis, como as mulheres lésbicas, enfim. Como o capitalismo não dá ponto sem nó, tem várias coisinhas, meandros, que vão amarrar a heterossexualidade, assim como todas as outras instituições, assim como tudo aquilo que nos é colocado goela abaixo. Não só os papéis de gênero, mas como também eu vou dar dois exemplinhos poucos, coisa rápida. Amor romântico, pornografia. Como isso acontece de formas muito difusas e muito bem arquitetadas, mas o amor romântico ele tá muito engendrado na sociedade e no pensamento coletivo, naquilo que se acredita que se deseja como amor, naquilo que se entende como é o amar. E é muito baixo porque pega numa parte tão forte, né? Um sentimento tão pungente do ser humano e que ao mesmo tempo é tão complexo e aí se vende como amor, uma ideia que na verdade é só posse, na verdade é propriedade privada, é individualismo. E o amor não é isso. O amor romântico é uma das ferramentas da heterossexualidade compulsória que é muito baixa, assim, e violenta. E a pornografia, ela é basicamente muito violenta. Ela é só violência. Ela vai construir e ajudar a construir um roteiro, um imaginário, um entendimento do que é sexo, do que são as sexualidades, do que é uma sexualidade do homem e da mulher. E como essa sexualidade da mulher é negada e inexistente, e a sexualidade existente é a do homem. Mas se a do homem existe e a da mulher não, essa conta não fecha. A pornografia também é uma dessas ferramentas. É uma ferramenta que, obviamente, vai perpetuar aí muita violência também contra a mulher. Então, esses temas acabam sempre estando interligados, né? E trazendo muitas questõezinhas aí. Para dar uma finalizada que eu falei pra caralho, eu queria falar sobre a minha experiência, assim, que foi bem normativa, no sentido de que eu desde que me conheço por gente, assim, lembro de mais ou menos com oito não, uns 10 anos, 11 anos, quando eu comecei a ter aquele interessezinho, assim, é, diferenciado nas pessoas, eu já pensava em algumas amiguinhas, em alguns amiguinhos, em pessoas diversas. Também aconteceu de ter beijado mulheres, né, uma garota, um garoto, com idade muito próxima. E aí, ao longo da adolescência, aconteceram algumas coisinhas, ele deu, né, me interessar por algumas amigas e tal, mas sempre fui ficando e desenvolvendo esse lado afetivo sexual mais com os homens, mesmo que desde o começo eu tenha sentido interesse e vontade de conhecer mais sobre pessoas diversas, independente de serem garotos, garotas, homens, mulheres, independente de definições sociais, eu tinha interesse em pessoas. Mas eu segui um fluxo que só parecia uma coisa normal. Parecia normal que eu só me relacionasse com homens. Muito louco, porque a minha família sempre foi muito de boa, assim, com isso. Não. Eu tenho privilégio, assim, sorte e privilégio. Não é sorte, é privilégio de não ter essa questão, assim, de homofobia, né, dentro da minha família. Minha família é considerada um núcleo pequeno, minha mãe e tal, minha avó, enfim. Mas as estruturas sociais, a forma como eu fui ensinada a existir, a ser, a forma como me ensinaram a ser Anne, a ser mulher, perpassava dentro desses papéis de gênero, por um interesse específico, que era o em homens. E eu acabei ignorando esse outro lado. Por mais que em determinado momento ali da minha vida adulta já eu transasse com homens pensando em mulheres. E aquilo foi uma coisa que eu simplesmente parei um dia e pensei que tem algo muito disfuncional com a forma como eu estou vivendo essa sexualidade, assim. Quando eu realmente falei, eu vou prestar atenção nisso e vou
olhar pra mim e vou buscar esse autoconhecimento. E também foi quando eu comecei a entender e pensar sobre isso de uma perspectiva social, histórica, cultural, com 25 anos, que eu fui entender que eu não era hétero, de forma alguma. Nunca fui. E isso não é só sobre gostar de mulheres. É também, mas é além também, porque a heterossexualidade, como a gente estava até conversando agora, ela é cheia de estruturinhas e coisas que perpassam por ser tantas coisas. E ela pode ser tão exaustiva quando você só pegou aquilo que foi dado e, ok, vou vestir. Isso foi o que rolou comigo, assim. E aí hoje, 5 anos depois, eu muita terapia e estudo e conversa com pessoas e também, né, buscar entender como foi a experiência de outras pessoas por trás disso, assim. E principalmente de pessoas que têm também essa perspectiva de entender esse lado social da coisa, porque essas experiências elas não são únicas, né? Eu acredito que você também, por exemplo, que está vendo isso, possa potencialmente ter vivido algo parecido ou estar vivendo algo parecido nesse momento. A pergunta do começo é como seria se existisse uma única sexualidade e a resposta é catástrofe, porque a gente sabe como é. A gente sabe como é viver sob essa imposição, é, tentando com, fazer, tendo uma coerção moral, legal, é, ideológica de que é essa a única verdade. Quando pensar sobre isso, encarar essa heterossexualidade compulsória, a heterossexualidade, a heteronormatividade como uma instituição e levar a sério esse entendimento, para a gente conseguir ter pensamentos mais críticos em torno disso e de quem nós somos. Esse vídeo não é sobre você pegar todo mundo, independente de quem seja, vamos amar as pessoas, mas também é. E eu recomendo. Se eu parecer bem, às vezes, confusa até no que eu tô falando, é porque eu tô exatamente no conteúdo, mas por ser um momento de iniciar algo diferente, de estar aqui falando, assim, é uma coisa que eu queria fazer, que faz tempo que eu planejo fazer, já tentei de outras formas, enfim. Mas eu quero deixar aberto aqui pra gente conversar e conhecer novas perspectivas ou perspectivas parecidas e ter trocas, enfim, trocas. Gostaria de ter trocas, queria saber se você já teve uma vivência parecida com a que eu tive, ou se você tiver alguma dúvida em torno desse assunto, ou tiver alguma perspectiva e quiser trazer para que a gente possa hablar, seria interessante hablar sobre isso. Então comenta aí pra gente poder trocar e pega seu cafezinho pra nós falar sobre.